Muito bem, queridos, esse mês nós queremos compartilhar com vocês essa série. Uma série que Deus colocou em meu coração, Minha Família com Jesus. Diga, minha família com Jesus. Diga de novo, minha família com Jesus. Eu tenho certeza absoluta que todos que estão aqui, alguns com a sua família completa, como por exemplo a minha, estamos eu aqui e a minha esposa, né? E aí tem a outra família, a família do meu filho, ele, a esposa dele e o filhinho dele chamado Pedro, e também a Sara, que já está ali, né? Em nome de Jesus. E temos a minha família, que também, né, a família da minha filha, ela e o Marcelo, que estão lá em São Paulo. Mas eu tenho certeza que existem outras famílias aqui completas também, em nome de Jesus. Mas há algumas que ainda dizem assim, olha pastor, o meu pai ainda, ele não é seguidor de Jesus, meu irmão ainda não é, minha filha ainda não é, meu filho ainda não é, minha esposa ainda não é. Eu quero ver toda a minha família, toda a minha casa na presença do Senhor. E eu não quero dizer com isso que o seu pai, sua mãe, seu filho, sua filha, eles não creiam em Deus. Longe de mim pensar isso, ou até de estabelecer algum tipo de juízo nessa direção. Eu tenho certeza que ela crê em Deus, que ele crê em Deus. Mas crer em Deus, todo mundo crê. Mas seguir a Jesus é outra história. Caminhar com Ele é outra história, não é verdade? Por isso que nós queremos, almejamos, porque a gente sabe que quando Jesus entra numa casa, numa família, tudo muda ali dentro. As coisas começam a ser transformadas. Quando Jesus entra na vida de um casal, as coisas começam a mudar na vida daquele casal. Quando Jesus entra numa casa, os filhos começam a mudar, os pais começam a mudar, tudo começa a mudar, porque aonde Jesus entra, Ele transforma. Ele transforma, Ele muda. Mas pastor, olha, eu vou dizer para o senhor uma coisa. Jesus já entrou na minha casa, mas tem algumas pessoas que não foram transformadas. É porque ainda, diga, ainda não caminham com Ele. Embora eles possam até crer em Jesus. Eu diria até mais, seria mais ousado a dizer que possivelmente eles têm até uma religião. Eu diria até mais, eu vou ser mais ousado ainda. Eu diria que provavelmente eles possam até ter uma igreja em que eles se congregam, mas não caminham com Jesus. Estar numa igreja é importante, mas isso não significa que a pessoa caminha com Jesus. Crer em Jesus é importante, mas isso não significa que a pessoa caminha com Jesus. Não é verdade? Ter uma religião é importante, mas também não significa que a pessoa caminha com Jesus. Caminhar com Jesus é como se fosse o sinônimo de transformação. No momento que a pessoa caminha com Jesus, no caminho de Jesus, não dele, mas no de Jesus, aquele caminho começa a transformar a vida dele, mudar a vida dele. E ele passa a ter uma vida completamente abençoada, transformada, é uma nova criatura. Aonde ele está, algo novo vai acontecer. Deus vai abençoar. Por isso, Deus colocou em meu coração, diga de novo, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quem aqui já pode profetizar e dizer assim, eu e minha casa servimos ao Senhor? Então hoje eu começo essa série com vocês, serão 4 domingos abençoadores a partir de hoje, que eu estarei aqui compartilhando com vocês sobre essa série, trazendo alguns princípios, valores, algumas palavras direcionadas de Deus para as famílias representadas que aqui estão. Nós sabemos que nós vivemos numa sociedade em que há liquidez e não solidez, né? Tudo hoje é muito raso. Os valores, os princípios numa família hoje, partindo do cabeça, muito raso. As pessoas têm uma régua na sua casa daquilo que a sociedade coloca como parâmetro, e não aquilo que a palavra de Deus coloca como parâmetro. E aí nós vemos hoje, né, um quadro caótico
tanto social como espiritual e até mesmo emocional. Eu digo emocional porque a doença do século é depressão. Você vê adolescentes com 12 anos, com 11 anos, crianças com 10 anos, com estado de depressão, fazendo tratamento para depressão. Um absurdo uma coisa dessa. Coisa dessa que há 20 anos atrás a gente não conseguia enxergar. Mas hoje a sociedade está assim, diluída, sem valores, sem princípios. E você vê então lares, famílias completamente desmoronadas. Por quê, pastor? Porque elas não estão com Jesus. Não estão com Jesus. E elas precisam convidar Jesus para entrar na casa delas. A minha família com Jesus deve ser o que? O reflexo de um evangelho genuíno, autêntico. E eu não vou dizer para você que eu e a minha casa, a minha esposa, nós não tivemos dificuldades, tempestades, nesses 36 anos de vida, de casado. Não vou dizer para você que nós não tivemos limitações, doenças, desafios, tudo isso nós vivenciamos como esposo e esposa num casamento, vivemos isso como pai e mãe, e vivemos isso como servos de Deus. Mas em todo esse momento nós não olhávamos para nós, olhávamos para o caminho. Qual é o caminho? O caminho é esse. A Bíblia diz que tem que ser assim, amor. A Bíblia diz que tem que ser desse jeito. A Bíblia fala assim. Então, o caminho é a palavra. Então, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, nós ponderávamos tudo debaixo da palavra. E aí nós conseguimos ter êxito em todas as adversidades. Não somos um casal, uma família perfeita, que não tivemos, que não enfrentamos problemas, talvez semelhantes ao que você tem enfrentado ou já enfrentou, ou talvez até piores, ou talvez até menores, mas cada problema tem o seu tamanho, e Deus não traz nada sobre nossa vida que nós não tenhamos condições de superar. Mas quando nós olhamos para o caminho, para a verdade de Deus, por isso que a gente vê muita gente dentro da igreja, mas que ainda tem uma família desestruturada, filhos desestruturados, casamentos desestruturados, deteriorados, homens e mulheres que não conseguem ter um norte de prosperidade, de crescimento, de avanço na sua vida, e eu fico abismado com isso. E eu estou dando meu testemunho aqui porque a minha vida é esse testemunho, a minha casa é esse testemunho. A minha parentela, que aí envolve os meus filhos, é um testemunho. E eu não tenho outro testemunho a apresentar para vocês, senão a minha casa, senão os meus filhos. E quem conhece sabe. Mas não estou isentando das dificuldades, dos problemas. Então o que acontecia, pastor? Acontecia que nós não somente recebemos Jesus em nossa casa, em nossa vida, em nosso casamento, os nossos filhos, nós recebemos Jesus, Ele entrou e dissemos assim para Ele: Senhor, a chave da casa é tua, faz do jeito que o Senhor quiser. Não é fácil dizer isso para Jesus, dizer para Ele fazer do jeito dEle. Chega para um adolescente hoje de 15 anos, de 14 anos, diz para ele assim: você entrega a sua chave, recebe Jesus na tua vida e entrega a sua vida para ele fazer do jeito dele. Diz, ah, pastor, aí não dá, né? Eu sou um adolescente. Mas você já pensou em viver a sua adolescência com Jesus? Você já pensou viver a sua juventude com Jesus? Eu não tive essa grata alegria de viver a minha adolescência, mas a minha juventude sim. Aos 18 anos de idade eu recebi Jesus e disse assim: entra, toma a chave. E as coisas começaram a acontecer. Então muitas vezes nós estamos diante do Senhor e queremos que Deus nos abençoe, mas não queremos fazer do jeito
dele. Por que que isso acontece, pastor? Porque normalmente, nós trocamos aquilo que é essencial para a nossa vida por aquilo que é necessário. E aí Jesus fala para uma mulher, e eu quero ler esse texto com vocês. E o tema dessa primeira mensagem dessa série é exatamente isso aí. Vocês podem falar? 1, 2, 3? Diga de novo. Só uma coisa importa. Jesus prosseguiu viagem e entrou numa cidade. Uma mulher chamada Marta o recebeu em casa, deixando-o bem à vontade. Ele a recebeu em casa e o deixou à vontade, bem à vontade. Fica à vontade na minha casa, viu, Jesus? Mas você não vai ficar aqui comigo? Eu creio que Jesus deve ter dito isso. O texto não diz isso, tá? Eu estou imaginando, por favor. Não vai sair por aí dizendo assim, o pastor acrescentou. Não acrescentei nada, eu estou só imaginando que Jesus tenha dito assim, mas você vai me deixar à vontade aqui, mas você não vai ficar aqui comigo? E continua dizendo o texto, que era a irmã de Maria, que se assentou aos pés do mestre e ouviu atenta, diga atenta, a tudo que ele dizia. Enquanto Marta estava com os afazeres da cozinha. Preste atenção no texto para você entender. Não foi Maria que recebeu, foi Marta. Fique à vontade. Maria logo olhou Jesus ali, epa, calma aí. Vou sentar aos pés dele, vou aprender e ficar atenta. Você está atento? Você tem estado atento a tudo que Jesus tem dito para você? Tem falado com você? O que é estar atento? É estar interessado. Entender que aquilo que está sendo dito para você é importante para você. Eu não fico atento a algo que uma pessoa está me dizendo, se aquilo não vai me trazer algum benefício, alguma maneira de me abençoar. Então ficar atento ao que Deus estava falando. É o que Maria fez exatamente. Mas Marta, ela estava ocupada. Em outro texto, em outra versão, diz que ela estava preocupada com as coisas, ocupada com as coisas de casa. E tem muita gente hoje ocupada com tanta coisa, né? Que Jesus talvez fique assim, se der tempo. Mas o texto continua, eu quero ler o texto com vocês. Algum tempo depois, Marta os interrompeu. Interrompeu quem? Maria e Jesus, porque os dois estavam numa conversa. Mestre, ela reclama. O senhor não se incomoda em saber que minha irmã deixou todo o trabalho da cozinha para mim? Mande-a me ajudar. Será que o senhor não está vendo que eu estou tão ocupada fazendo as coisas e minha irmã me deixou lá sozinha e está aqui com o senhor conversando? Tipo assim, ela está mais preocupada em estar com o senhor do que em estar comigo. E Jesus respondeu, minha querida Marta, olha só que gentleman. Jesus diz assim, minha querida Marta. Aí eu vou usar uma expressão assim, bem, eu vou falar bem suave, como é a voz de Jesus. Você está fazendo tempestade em copo d'água, Marta. Está se preocupando à toa. Só? E Maria? É o prato? Não vou tirar isso dela. Quem está preocupado quando você chega no restaurante, ele vem lá, traz aquele negócio de... ele já tenta embuchar você e bota lá um pouco de pãozinho, um pouco não sei o que, tal, né? E aí para você comer aquilo ali, eu já não como nada, eu fico esperando o prato principal.
Porque o mais importante, o melhor, é o prato principal. Jesus não estava desqualificando o que Marta estava fazendo, não. Pelo amor de Deus. Não vai chegar amanhã e deixar a cozinha toda, a casa toda desarrumada, né? Eu não vou trabalhar e tal. Jesus disse para não me preocupar com nada disso. Não. Preste bem atenção. Jesus só falou para ela o seguinte: ei, Marta, Maria, escolheu. Em outra versão diz assim, ela escolheu a melhor parte. Aqui nessa versão, que é a versão da Bíblia, a mensagem, vem numa versão para a gente entender melhor, o prato principal, que é o melhor. Ela escolheu o melhor, não vou tirar isso dela. Quem caminha com Jesus pode ter certeza, você só vai comer prato principal. Seu casamento vai ser o melhor casamento da terra. Amém? Você crê nisso? Seu chamado, seu ministério, sua vida profissional, sua vida sentimental, sempre vai ser o melhor. Deus sempre tem o melhor para você. Mas não, às vezes fica preocupado. Por quê? A gente fica preocupado com o necessário. É necessário arrumar a casa? É. É necessário trabalhar? É. É necessário deixar tudo organizado? É. Mas, o que é essencial, o que eu não posso ficar sem? A presença de Jesus. Amém? Você está entendendo isso? Aleluia. Não posso, porque o essencial é a base, é o fundamento. É o fundamento. E aí eu queria dividir aqui 3 coisas interessantes nessa mensagem. Primeiro eu quero ser um pouco aqui didático dentro dessa mensagem. Não haveria necessidade, mas eu tenho esse hábito de ser didático nas minhas mensagens. E aí eu acabo dividindo em pontos. Mas preste bem atenção. Receber Jesus em casa é necessário. Concordam? Mas o que mais importa é se valer da presença dEle. Saber que eu tenho Jesus, saber que eu creio em Jesus, saber que eu recebi Jesus na minha casa, na minha vida, e não se valer da presença dEle, do poder dEle, do ensino dEle, da direção dEle, do caminho dEle, isso é elementar, meus irmãos, para não usar uma expressão chula. É elementar uma pessoa dizer para mim que crê em Deus, que tem uma religião, que Jesus está em seu coração, e não desfrutar disso na vida dela, no casamento dela, na vida sentimental dela, com os filhos dela, na casa. Não tem como. É elementar isso. A pessoa me dizia assim: pastor, o senhor está sendo ignorante, usando uma expressão amena, para não usar uma expressão mais chula ainda. O senhor está sendo ignorante. O senhor tem o poder dentro da sua casa. Tem alguém na tua vida que tem o poder de te dar, de orientar, de iluminar, de abençoar, de fazer cura. O senhor tem tudo e o senhor não desfruta disso. O senhor está preocupado com as outras coisas. O essencial é o que o senhor já tem. Marta o recebeu e deixou à vontade. Mas o mais importante ela não fez. Quem fez? Maria. O mais importante, é necessário ter Jesus? Claro que é. Se eu tenho Jesus, vou deixá-lo à vontade, gente? Não, eu já vou para os pés dele, eu quero tudo que tem de Jesus na minha vida. Amém? Para muita gente, a presença de Jesus em casa ou na vida é como se fosse um personagem fictício, de filme, de novela, sabe? Tipo assim, mas não desfruta daquilo, não vive aquele poder, não vive aquilo que Ele, sabe, está ali para te dar. A Bíblia diz que os judeus receberam esse presente. A ceia está falando sobre isso hoje. Eles receberam, mas eles rejeitaram, eles não deram valor, a devida importância. A quem, pastor? A Jesus. Gente, Jesus desceu do céu.
A Bíblia diz, Paulo diz em Filipenses capítulo 2, que ele desceu da sua glória e veio a este mundo, se humilhou, se fez como nós. E muita gente rejeita esse Jesus. Não, pastor, eu nunca rejeitei, mas não vive esse Jesus. Esses dias nós vimos aí milhares de pessoas, me desculpe, gente, mas eu preciso tecer isso aqui. Milhares de pessoas. E a mídia estourou com milhares de pessoas. Caminhando para quem? Atrás de quem? Buscando quem? Hoje eu ouvi uma entrevista que determinada pessoa perguntou a outra, e esse outro era um pastor, e perguntou assim: o senhor acredita que Jesus é o único caminho, e a única verdade, e a única vida pela qual nós podemos chegar a Deus? Esse pastor, ele quis sair pela tangente. Um dos pastores mais renomados que o Brasil já teve, hoje ele não é mais. Pessoas que estão falando sobre o caminho, dizendo sobre o caminho, sabe, escrevendo sobre o caminho, mas que não vivem mais o caminho. Você está comigo aqui ainda? Às vezes na nossa vida a gente acha que o mais importante é aquilo que eu quero, pastor. E hoje olha que os pais estão vivendo uma luta travada com os filhos. Não é verdade? Tem filho que quando chega aos 19 anos, ele começa a trabalhar, já tem um dinheirinho dele, ó, vou morar sozinho. Por que você vai morar sozinho, filho? Porque não quer ficar mais debaixo da orientação, da direção, do cuidado, da proteção dos seus pais. Lindo isso, né? Essa é a cultura dos Estados Unidos, mas já abarcou aqui o Brasil. Eu não sei onde Jesus ensina isso na palavra dele. Eu não sei. É a necessidade de viver do meu jeito, pastor, como eu quero. E a minha mãe me atrapalha, meu pai me atrapalha. Então eu quero viver do meu jeito. Não, meu querido, você tem que viver do jeito de Jesus. Se você realmente crê em Jesus, recebeu Jesus, entregou sua vida a Jesus, você tem que viver de acordo com o que Jesus te orienta. Em nome de Jesus, aleluia. Você está comigo aqui ainda? Amém? Mas meu pai e minha mãe não me entendem. Ore por eles. Jejue por eles. Se submeta. Porque aquele que honra pai e mãe vai viver com prosperidade nessa vida. E de maneira longa. Mas as pessoas esquecem isso. Mas é isso que Jesus diz na palavra dele. Vou te dizer mais, olha aqui para mim. Vou dar mais uma palavra para te ajudar. Eu estou falando para os filhos agora. A Bíblia diz que os caminhos de Deus são maiores do que os nossos, são melhores do que os nossos. Os pensamentos de Deus são maiores do que os nossos. Por melhor ou por melhores que sejam os seus pensamentos, por melhores que você coloque como sendo o caminho que você está escolhendo, ou a decisão que você está tomando, os de Deus são melhores. As escolhas de Deus, as decisões de Deus para a sua vida são melhores do que a sua. Pega isso em nome de Jesus. Pegou aí? Pegou? Amém? Estou falando para os solteiros, para os filhos, mas fala agora para os casais. A mania de dizer, não pastor, porque nós não nos compatibilizamos. Vivemos já há 12 anos casados, mas agora queremos separar. Aonde isso? Me diz na Bíblia. O divórcio é como
um parâmetro que estabeleceu na sociedade como sendo algo normal, natural. Você já parou para pensar que todo ser humano, ele tenta buscar sempre o caminho mais fácil para sair do problema? É aquele que dói menos. Pode doer menos agora, mas vão ter consequências terríveis na trajetória da sua vida dali em diante. Preste atenção nisso. Eu quero que você esteja comigo aqui nesses outros 3 domingos, em nome de Jesus. Quem vai estar aqui comigo? Pastor, mas para ouvir essas verdades? Bom, se você não quer ouvir a verdade, então não esteja aqui domingo. Procure uma igreja aí que ilude ou iluda você. Segunda coisa, estou falando do texto. Receber Jesus em casa é mais importante receber Jesus. Tem um monte de gente aqui, eu acho que todo mundo que está aqui, ou de repente nem todo mundo, eu já recebi Jesus, pastor, na minha vida. Mas vive uma vida desregrada na área sexual, vive uma vida desregrada na sua vida de casal. Espiritualmente você não tem compromisso nenhum com Deus. Pode até dizer assim, não, mas eu venho à igreja no domingo. Isso para mim é religiosidade, só isso. Uma vida desregrada, o seu caráter. Por que tudo isso? Por que nós estamos vendo igrejas abarrotadas de gente? Por que esses dias nós vimos aí mais de 1 milhão, segundo o noticiário, de pessoas andando na rua, em procissão, com a fé que eles têm, e que eu não quero estabelecer juízo de valor, porque não é o tema da mensagem hoje. E por que não há mudanças? Por que o número de divórcio aumenta? Por que o número de filhos, de meninas grávidas, na adolescência aumenta? Por que mais lares estão sendo destruídos? Gente, pelo amor de Deus, me explica que fé é essa, porque eu não sei. Se não é um evangelho que muda, então não é o caminho que você está caminhando. A sua fé não é uma fé verdadeira. É uma fé emocional. É uma fé tradicional dos meus pais, dos meus avós. É uma fé institucional da minha igreja. Mas não é uma fé genuína no Evangelho de Jesus. Jesus, certa ocasião, ele disse assim, olha, a casa que for construída na rocha, pode vir o que for, ela pode vir o que for contra ela, ela não será destruída, ela será abençoada. Que rocha é essa? Ele está dizendo sobre ele, ele está falando sobre ele. Jesus não fala sobre nós, Jesus fala sobre Ele. A palavra não fala sobre mim, a palavra fala sobre Deus, sobre o poder de Deus, sobre o que Deus é, sobre o que Deus faz. A palavra não fala sobre Marco Aurélio, a palavra fala sobre o Cristo que morreu e ao terceiro dia ressuscitou e vivo está à direita do Pai, intercedendo por mim e por você e dizendo, se você andar comigo, a sua família vai ser restaurada, vai ser mudada. Às vezes o homem acha que a Bíblia, pastor, eu sou o centro da Bíblia. Não, o centro da Bíblia é Jesus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Olha o centro da Bíblia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu.
O centro da Bíblia não é o homem. Para de você entender que você está fazendo alguma coisa para Jesus. Não, estou fazendo alguma coisa boa para Jesus, porque eu estou, aceitando Ele dirigir a minha vida. Eu estou me submetendo a Ele, então eu estou agradando a Jesus. Pastor, eu sou a pessoa. Não, você não é ninguém. Eu não sou ninguém. Nós só somos alguém quando nós estamos debaixo da palavra do Senhor. Você crê nisso em nome de Jesus? Jesus disse, essa casa nunca será destruída. E eu pergunto a você, por que crentes que são crentes em Cristo Jesus estão se divorciando? Por que filhos que estão na igreja, que dizem que são novas criaturas, não, eu entreguei minha vida a Jesus, pastor, eu recebi Jesus na minha vida, eu creio em Jesus, estão sendo rebeldes aos seus pais, estão tendo relacionamentos fornicadores. Não pode começar a namorar que já transa. Aonde está isso, gente? Aonde está isso? Qual caminho é esse? Que caminho é esse? É o caminho da igreja. Pode ser o da igreja, de Jesus não é. Se sua igreja ratifica isso, meu irmão, é a sua igreja, mas o caminho não é não. Eu acho que a sua igreja está fora do caminho. Não, minha igreja é evangélica, pastor. Tem tanta igreja evangélica aí fora do caminho, meu irmão. E por que eu estou falando tudo isso, Jesus? Que é isso? Olha, eu não quero falar não. Não quero declarar não. Mas olha aqui para mim. Segundo a minha pequena experiência pastoral de 37 anos, domingo que vem, conforme a mensagem que eu estou pregando nessa noite, esta série de mensagens vai fazer com que essa igreja, nesses 4 domingos, transborde de gente. Essa é uma verdadeira palavra de fé. Você tem coragem de trazer alguém aqui a semana que vem, da sua família? Quem aqui tem coragem de trazer alguém da sua família aqui? Será, Deus, que essa turma está... Eu estou acreditando em vocês, viu? Por quê, pastor? Porque essa é a verdade. Eu vou terminar. Você viu que eu falo que eu vou terminar? Dou um tempinho para vocês fazerem isso. Está tudo já esquematizado, organizado, tá, gente? Os nossos convidados estão aqui pela primeira vez. Isso está tudo já. Mas a terceira coisa, didaticamente, a mensagem, receber Jesus em casa é importante. Mas o que mais importa é o quê? O que é priorizar o eterno? O que é saber priorizar? Priorizar esse eterno, o que é isso, pastor? É porque quando eu priorizo o eterno, é somente quando eu priorizo o eterno, é que eu vou receber de Deus a revelação daquilo que eu mais amo. Quem prioriza o que é eterno, está dizendo para Deus aquilo que Ele mais ama. A coisa que eu mais amo na minha vida, pastor, é o meu Deus. A coisa que eu mais amo na minha vida é fazer a vontade de Deus. Você está priorizando o eterno. A coisa que eu mais amo na minha vida é cumprir a missão de Deus, que Deus deixou para a igreja, para mim. Você está priorizando o eterno. Você conhece tantos crentes hoje que não querem compromisso com nada da obra de Deus? Sabe, receber Jesus é muito importante, querido. Mas o que mais importa é priorizar
o que é eterno. O que Marta estava priorizando? Jesus estava, entra Jesus. Fica à vontade, senta aí no sofá, fica à vontade que eu vou lavar as louças. Gente, pelo amor de Deus, lavar a louça é algo que vai estabelecer para a eternidade para você? Não. Ela não soube priorizar o eterno naquele momento. Ela foi reclamar da irmã que estava priorizando o eterno. Tem pai, tem mãe, tem gente que fala de gente que está assim, não, mas ele está muito enfiado na igreja, ele só quer agora o negócio de Deus, ele só quer... Meu Deus, ele está entendendo o seguinte, é importante trabalhar, é importante estudar, mas eu preciso priorizar o que é eterno. Então eu estou trabalhando, mas lá no meu trabalho, Jesus manda eu dar um testemunho daquilo que é verdadeiro e daquilo que é eterno. Então eu vou testemunhar. Eu estou estudando, eu estou no meu trabalho, eu estou na minha escola, eu estou mostrando para aquelas pessoas aquilo que vai levá-las para a eternidade com Deus. É não perder a oportunidade de você testemunhar daquilo que Deus traz na tua vida. E Marta estava perdendo uma grande oportunidade. Deus está te dando uma oportunidade na tua escola e você não está aproveitando a oportunidade. Porque você está mais preocupada em quê? Ou preocupado em quê? Em agradar os seus amigos. Mas pastor, todo mundo faz. Eu não sou todo mundo. Diga, eu não sou todo mundo. Eu sou diferente. Seu trabalho, você está muito preocupado em agradar as pessoas. Por quê? Porque nós ficamos muito... Olha aqui para mim aqui, ó. Olha aqui para mim aqui. Em nome de Jesus. Nós ficamos muito preocupados com o que as pessoas vão achar de nós. Vão dizer de nós. Sabe qual é o nome disso? Olha aqui para mim. Reputação. Estamos muito preocupados com a nossa reputação. Isso é errado, pastor. É errado desde o momento em que você não esteja preocupado ou priorizando o seu caráter. Porque você está preocupado com o que as pessoas vão dizer sobre você, mas no secreto, seu caráter, sua fidelidade, sua honestidade, sua lealdade. Então Marta estava ali o quê? Querendo impressionar quem? Ela queria impressionar Jesus. Está vendo Marta? Não vai pedir para Marta me ajudar? O senhor não está vendo que eu sou uma excelente dona de casa? Não estou dizendo que você não deve ser. Eu sou uma excelente dona. O que eu estou mostrando aqui é a realidade da prioridade. Eu não tenho que negligenciar o meu trabalho de casa, mas eu tenho que saber qual que é a prioridade. Prioridade é aquilo que sabe que é o centro. Não é o primeiro. Prioridade é aquilo que é mais que é essencial, que é mais importante na minha vida. Então o meu valor não vai ser para arrumar a louça ou lavar a louça. O meu valor vai ser exatamente para aquilo que é eterno. Quer causar impressão nas pessoas. Dentro da igreja existe muito isso. Pessoas que querem causar impressão nos outros. Chamar a atenção dos outros. Não é verdade? Dentro do emprego, na escola. Preocupados. O que fulano vai dizer de mim, pastor? O que fulano vai falar de mim, pastor? E a minha reputação? Eu vou te falar uma coisa com toda sinceridade, querido. Lá em Santos, por 3 vezes a minha reputação foi colocada à prova. 3 vezes, meu ministério, na cidade de Santos, quando eu pastoreava lá, a igreja batista lá. Por 3 vezes. E o que o senhor fez? Acionou um advogado? Não. Eu fui orar a Deus. E fui falar com o Pai. E disse para Deus, o Senhor é meu advogado. O que me importa é o Senhor me aprovar. Eu não busco a aprovação das pessoas. As 3 vezes
Deus mostrou para as pessoas que elas estavam erradas. E quando eu fui humilhado, lá na frente Deus me exaltou. Me colocou como líder dos pastores de toda a Baixada Santista naquela época. Mas antes, tentaram macular a minha vida, meu casamento, meu ministério. E qual é a minha prioridade? Meu Pai, minha eternidade. Uma boa reputação pode abrir portas, é verdade. Mas um forte caráter é o que permite que você mantenha essas portas abertas. Se você mostra para mim que tem uma boa reputação, mas no oculto você é fofoqueiro, você é desonesto, você é corrupto, você é infiel. Ninguém está vendo, pastor, mas Deus está vendo. Eu estou aqui numa série sobre família. Minha família com Jesus. Amém, queridos? Jesus disse, certa ocasião, para os seus discípulos, que o amor deles por Ele tinha que ser... Olha aqui. O amor de vocês, meus discípulos, tem que ser maior por mim do que pelo seu filho, do que pela sua mãe, do que pelos seus irmãos. Aquele que não me amar mais do que ama a sua mãe, aquele que não me amar mais do que ama seu pai, seus filhos, seus irmãos, não são dignos de serem meus discípulos. Jesus disse isso. Olha como que ele é real. Por isso que ele disse para Marta assim: Marta, tua irmã escolheu o prato principal. Em outra ocasião Jesus disse assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Jesus estava querendo dizer assim: a prioridade de vocês é buscar primeiro o meu reino. O reino dele é eterno. Você está buscando a eternidade. Amém? E as outras coisas, pastor, ele vai acrescentar na tua vida. Você recebe isso em nome de Jesus. Prioriza o que é eterno. Você vai escolher a melhor parte. Aí você está preocupado com o casamento, você está preocupado com o seu filho, você está preocupado em fazer aquilo lá, você está preocupado com tanta coisa, que Jesus disse assim: eu vou acrescentar na tua vida, não fica preocupado com isso não. Só busca primeiro o meu reino, e eu vou completar na tua vida o que você precisa. Amém? É algo tão simples, mas não é fácil. Por quê, pastor? Porque a nossa tendência é lidarmos primeiro com as coisas dessa vida. Se sobrar tempo, eu vou lidar com as coisas de Deus. Sabe a única coisa que você vai levar para o céu? Vamos ficar em pé. Você sabe qual é a única coisa que você vai levar para o céu? Vocês sabem, né? Quem, pastor? As pessoas. No céu não entra carro, no céu não entra diploma, no céu não entra orgulho, no céu não entra... No céu só entra uma vida transformada pelo sangue do Cordeiro e que caminhou com Jesus aqui, nessa terra. Priorizando primeiro as coisas dele, fazendo a vontade dele. Mostrando para ele que para você é mais importante aquilo que é eterno do que aquilo que é passageiro. Eu quero deixar essa palavra aqui com vocês e concluir com essa pergunta: o que é que mais importa na sua vida hoje? O que é que mais importa?
seu casamento, sua vida profissional, sua vida estudantil, a sua viagem, seu diploma, seu pai. O que mais importa na sua vida hoje? O que é mais importante para você hoje? Ah, é isso, pastor, então é simples. Como que é simples, pastor? É só você levar Deus a sério. Faça o que Ele está te pedindo. Faça o que Ele está te pedindo. Priorize as coisas dele na tua vida. E você vai ver que tudo que você deseja em Deus vai acontecer. Você que é jovem, você que é solteiro, você que é casado, você que está buscando uma cura, algo na tua casa, na tua família, uma libertação de alguma coisa, vai acontecer. Eu quero dizer que até o 4º domingo desse mês, pessoas que estão aprisionadas vão ser libertas. Lares serão visitados pelo Espírito Santo. Correntes serão quebradas. Mulheres que eram estéreis vão dar filhos, vão gerar filhos. Pais que estavam cegos vão enxergar e vão buscar ao Senhor. Filhos que estavam perdidos serão resgatados. Receba essa palavra.